Olá, bom dia, paz seja com todos. A todos vocês que serão alcançados através desta live, desta programação, deste vídeo, aonde nós estamos tratando sobre como vencer o desânimo. Será que é possível vencer o desânimo, ter uma dose de ânimo para que nós possamos atravessar os nossos dias, os nossos problemas? Então hoje nós vamos falar de mais algumas ferramentas para que nós possamos vencer o desânimo e voltar a fazer, a praticar, a viver o que Deus tem para nós, tá bom? Então eu vou pedir, como todos os dias, para você estar nos ajudando a divulgar, compartilhar, pegar o link aí e ajudar a esparramar a palavra. E qual que é a palavra? Não é a palavra de um homem, de um pastor, mas é a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Então eu gostaria de convidar você a neste momento a compartilhar. Daqui a pouco vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para te encorajar, abençoar, te alcançar, e eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus, Ele não te levantou, Ele não te criou para você chegar em um momento como esse, como eu falei ontem, que todos nós podemos passar por um momento como esse, chegar e permanecer, jamais. Deus, Ele quer que você possa chegar e você possa atravessar. Esse é o intuito, esse é o propósito, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado neste momento, tá bom? Então compartilhe, que nós vamos dentro de um minuto, em um minuto nós vamos estar começando aqui trazendo uma palavra de Deus, e no final nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua história, pela sua necessidade, por aquilo que você tem pedido diante do Senhor, tá bom? Também vou estar compartilhando aqui, anunciando a palavra do Senhor, tá bom? E também muitas pessoas assistem o nosso vídeo através do canal do YouTube, tá bom? Ou mais tarde, não importa o horário que você vai ser alcançado com essa publicação, o mais importante é que você possa parar, você possa assistir, você possa meditar naquilo que Deus vai falar através dessa pregação. O nosso tema é desânimo, e hoje vamos trazer uma palavra de Deus acerca de um homem chamado Davi, que todos nós conhecemos Davi, a história de Davi. Só que se tem uma pessoa na Bíblia que fala muito da palavra desânimo, que precisa de coragem, que está chorando, que foi tomado de tristeza, é o próprio homem de Deus. Aí você pergunta, pastor, como que um homem de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pode ser uma pessoa que fala muito de tristeza? Se você pegar também o profeta Jeremias, por que é que o profeta Jeremias, na Bíblia Sagrada, você que é evangélico, você que é católico, se você pegar na Bíblia Sagrada, por que é que tem um livro chamado de Jeremias e depois também tem um livro chamado Lamentações de Jeremias? A palavra lamentação, não precisaria nem eu trazer uma definição, só que a palavra lamentação, ali está falando de lágrimas, está falando de tristeza, está falando de dor. Então, o profeta Jeremias, ele também teve momentos em que ele tinha tudo para se entregar, tinha tudo para abandonar a fé, tinha tudo para desanimar, ou se desanimou, se entregar, mas Jeremias não fez isso. Então até o profeta Jeremias, ele tinha um livro chamado Lamentações, que eram tempos, momentos de angústia. E qual que é a base que eu quero usar hoje? Lembrando que o desânimo, a palavra desânimo tem nas suas conotações, nos seus sinônimos, uma pessoa que perde o ânimo, perde a força, uma pessoa que está desanimado. Eu até usei o exemplo do desenho animado. Um desenho animado é aquele desenho que tem muito movimento, é aquele desenho colorido. Então, quando não tem isso, não é um desenho animado. A gente pode chamar de desenho monótono, que não tem cor, que não tem vida. Então, quando a nossa vida entra no estágio de desânimo, ela parece que perde o brilho, perde a cor, nós nos tornamos fracos. Então, o sinônimo de estar desanimado é fraco, abatido, e o fraco, se não tomar cuidado, pode entrar para o fracasso. Lembrando que estar fraco não é estar fracassado, amém? Estar fraco é um estado que todos podemos passar, só que eu tenho usado a palavra passar, atravessar. O desanimado, ele está desalentado, sem entusiasmo, sem vontade de viver, sem vontade de sonhar. Ele perdeu a coragem. E as causas também eu já disse que é problemas emocionais, problemas financeiros, de saúde, familiar, decepção, estresse, cansaço, resultados que não vieram, ou resultados que vieram diferente daquilo que a pessoa esperava. Pessoas que ficam desanimadas porque recebem o não de Deus, e o não de Deus não é porque ele é ruim, o não de Deus é porque ele é bom, e porque ele é bom, ele quer nos poupar, evitar que nós possamos tomar atitudes erradas ou
o famoso quebrar a cara, nós darmos os pés pelas mãos. Então Deus às vezes fecha portas para nós. É melhor Deus fechar a porta na terra do que Ele fechar a porta da eternidade no céu. Então, as causas podem vir o desespero, perder um ente querido, perder uma oportunidade. Pessoas ficam desanimadas porque ela deveria ter feito uma coisa e não fez, depois ela fica arrependida, ela fica carregando aquela culpa. Eu deveria ter feito e não fiz, deveria ter feito diferente. E isso pode levar a pessoa ao desânimo. Também falei das consequências aí do desânimo, que é o abatimento, o fracasso. O que é o fracasso? O fracasso, ele vem de uma pessoa que está fraca e que não quer lutar de novo. Pense bem, nem sempre uma pessoa que não teve uma vitória significa que ela é fracassada. Porque se você for pegar grandes pessoas que hoje são empresários, grandes pessoas que hoje têm grandes empresas, grandes marcas, esses dias atrás, eu não me lembro qual, também não tinha estudado para falar isso na live, mas um grande empresário que tem uma marca mundial, ele quebrou mais de 10 vezes e ele não desistiu. Então ele não é um fracassado, ele não deu certo durante 10 vezes. Mas a nossa vida, irmãos, o desânimo, ele consegue envolver uma pessoa, ele consegue engessar. O problema não é estar desanimado, o problema é ser engessado pelo desânimo. É quando o desânimo nos para, é quando nós somos dominados, nós somos dirigidos pelo desânimo. Tudo que eu vou fazer, não vou porque eu estou desanimado, não vou estudar porque eu estou desanimado, não vou para a igreja porque eu estou desanimado, não vou tentar uma vida melhor porque eu estou desanimado. O desânimo nos engessa, nos trava, nos aprisiona, e o desânimo passa a ser uma distração na nossa vida. O Salmo de número 5, que é o Salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu digo que eu não sou talvez um homem segundo o coração de Deus, porque eu estou aprendendo muitas coisas. Davi é o único homem na Bíblia que a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Mas esse mesmo homem que era segundo o coração de Deus, que mais acertava, que quase acertava tudo, mas não era perfeito, este homem também ele fala de angústia. Ele vai lá e fala: estive muito abatido. Esse homem, ele fala no capítulo 31, ele vai lá e fala: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou muito angustiado, os meus olhos estão consumidos de tristeza, e a minha alma no meu ventre. Davi, se você pegar os salmos de Davi, ele sempre fala que ele tá abatido, porque ele tinha pessoas dentro da casa dele que lutava contra ele, o filho dele lutava contra ele. A Bíblia diz assim que Saul lutava contra ele, ele tinha perseguidores, ele tinha muitos inimigos. Satanás mesmo era o inimigo do próprio rei Davi. Só que Davi, ele era cercado por todos os lados. Por todo lado que Davi ele olhava, tinha inimigos, tinha pressões, tinha tudo para levar Davi a fazer uma loucura ou abandonar a fé. Por isso que Davi fala: 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita. Por que ele faz essa conta de 11.000 pessoas? Porque Davi tinha 11.000 pessoas que odiavam ele, tinha 11.000 pessoas que queriam a morte de Davi. Então Davi ele convivia numa atmosfera, num ambiente em que tudo era contrário a ele continuar, a ele prosseguir. Mas todos os salmos que Davi escreve, ele fala: estava muito abatido, estava angustiado, minha cama nadava em lágrimas durante a noite, fui acometido de aperto e tristeza. Esse mesmo Davi que fala isso, ele sempre termina o salmo dele não reclamando, não se entregando. Ele fala assim: mas o Senhor me ouviu, mas o Senhor me ajudou, o Senhor foi o meu auxílio, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha proteção, o meu socorro, a minha esperança, a minha ajuda, a minha paz. Davi, ele mesmo falava para ele. A Bíblia não fala que alguém chegava em Davi e falava: Deus é o teu auxílio, Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar. Davi, ele conseguiu criar uma estrutura de fé que ele não dependia das pessoas, ele dependia da palavra de Deus, ele dependia somente da fé dele. E no Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz assim: porque a ira do Senhor dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você que está do outro lado, está nos assistindo agora, nas nossas mídias digitais, eu quero dizer para você: o choro dura uma noite. Ou seja, o desânimo, ele tem uma duração. O desânimo, ele tem uma duração. O desânimo não dura para sempre. O desânimo é um período, talvez de dias, talvez um mês, dependendo do que aconteceu, mas ele passa.
o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem logo ao amanhecer. Ou seja, a alegria vem depois de um período de choro, a alegria vem depois de um período de dor, a alegria vem depois de uma tempestade. Diz a Bíblia aqui, diz o ditado, né, que após a tempestade vem a bonança, ou seja, vem o descanso. Isso é baseado num texto em que diz a Bíblia que Jesus, ele vai lá e está no barco com os discípulos, veio uma tempestade tão violenta de vento que quase virou o barco, encheu o barco que estava Jesus. Preste atenção, o barco que está Jesus não está isento de vento, o barco que está Jesus não está isento de tempestade. Diz que o vento foi tão forte, as ondas veio tão forte que quase virou o barco em que estava Jesus e os seus discípulos e Jesus. Você que está nos assistindo, o barco que Jesus está, passa luta, passa tempestade, passa aflição, passa vento, quase virou, mas a Bíblia não diz que virou, porque Jesus estava lá. Só que os discípulos estavam desesperados, os discípulos perderam a esperança da própria vida. O que eles fizeram? Foram até Jesus e falaram: Jesus, o Senhor não se importa conosco, porque se importasse, o Senhor não deixaria esse vento vir. Mas entenda uma coisa, irmão, Deus, ele não é Deus só porque ele não permite as coisas acontecer conosco. Deus, ele é Deus porque ele permite e nos livra nas situações que nós enfrentamos. Não adianta a gente tentar ditar regra para Deus. Deus, o Senhor tem que fazer desse jeito, tem que fazer dessa forma. Não se preocupe com isso. Deixa Deus fazer do jeito dele, da forma dele. O importante é ele trazer livramento. E antes de Deus trazer um livramento, ele vai trazer uma experiência. Jesus, que acabou de ouvir, o Senhor não se importa conosco, ele se importa. Não é que Jesus tinha perdido a direção, o controle de tudo, não. Diz a Bíblia que ele se levanta as mãos e diz para o vento: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E diz que veio grande bonança. Ou seja, após a tempestade veio uma bonança. É aquilo que está aqui no texto do Salmo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você que está aí do outro lado, eu quero te dizer, Deus, ele tem alguma coisa especial para você do outro lado da luta. Existem momentos na nossa vida que Deus vai nos provar, momentos em que nós vamos passar estreitos, vamos passar vales, vamos passar tempestades. Só que o que é que vai nos fazer atravessar? Só que não confunda, tem pessoa que ela passa uma luta e ela fica vários anos naquela luta e depois acaba aquela luta, ela fala: eu atravessei. Atravessar não é só passar os anos e aquela luta acabar, é como eu vou estar depois da luta. Ou seja, uma pessoa que ela comete um crime, exemplo, ela matou alguém, ela vai pegar aí, sei lá, de 17 a 30 anos de detenção, regime fechado. Se ela passar 30 anos na cadeia e depois sair, significa que ela se arrependeu? Não, ela teve presa, ela pagou o preço pelo delito que ela fez, mas não significa que ela se arrependeu, não significa que ela vai para o céu. Ela pagou o preço pela liberdade do corpo, mas ela pode estar escrava na alma, porque ela não foi tratada por dentro. Na nossa vida é a mesma coisa. Tem pessoas que ela vai lá e atravessa uma luta financeira, ela atravessa uma crise da fé, enfim, várias lutas que nós passamos, uma enfermidade, ela atravessa. Só que quando ela atravessa, ela atravessou porque ela não morreu. Ela chegou do outro lado, mas ela chegou murmurando, reclamando, brava, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de mais nada. Isso não é vencer o desânimo. Vencer o desânimo é você atravessar, estar mais forte e falar: Deus, muito obrigado, porque por mais que foi erro meu, por mais que eu errei, eu estou colhendo consequência disso daí. Eu quero dizer que o Senhor não me abandonou, o Senhor me guardou, o Senhor me sustentou, o Senhor foi amoroso. Não confunda o amor de Deus com a permissão de acontecer coisas difíceis na nossa vida. Deus permite acontecer coisas difíceis na nossa vida para que os nossos olhos se abram, para que nós possamos se tornar mais fortes. E eu termino dizendo para nós orarmos. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é igual ao ouro. A Bíblia diz que a nossa fé é igual ao ouro. Por que a Bíblia compara a fé com o ouro? Porque a nossa fé é uma joia preciosa, só que o ouro, ele só se torna mais valioso e mais puro depois que ele passa pelo fogo. E a Bíblia diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, purificada com fogo. Toda vez que Deus quiser purificar a nossa fé, tornar a nossa fé mais limpa, mais linda, aperfeiçoar a nossa fé, tornar ela mais valiosa, porque a fé ela vai aumentando de acordo com o fogo que ela passa. Cada luta que você passa e você permanece, você confia,
aí a sua fé vai ficando mais forte, vai ficando uma fé mais sólida, mais firme, mais estruturada, não dependente de resultado, mas dependente de Deus. A fé verdadeira não depende de resultado, a fé verdadeira depende de Deus. Quando eu coloco alguma coisa para me usar a minha fé, para me crer com a minha fé, eu estou falando que um produto, que um objeto, que uma simpatia é mais poderosa do que Deus. A fé verdadeira tem que estar em Deus, num Deus que eu preguei domingo na igreja, tem aí no nosso canal do YouTube, que resultados vêm depois de atitude. Entra no nosso canal do YouTube aí, ou você que está assistindo pelo YouTube, procura lá Pastor Carlos Monteiro. Resultados vêm depois de atitude. A fé verdadeira está em Deus. Como diz a Bíblia que Moisés, quando fugiu do Egito, pela fé, de rico se tornou pobre, pela fé em Deus. Ele diz a Bíblia que ele acreditou como se fosse no invisível. E quem que é invisível? Deus. Ele é invisível, porém é real, porque ele é espírito. Então a nossa fé é sólida. Você quer vencer o desânimo? Confie no Senhor. Confie no que diz a Bíblia. O choro dura uma noite, um período, mas a alegria vem pelo amanhecer. Depois da luta vai vir a alegria. Depois da luta vem a vitória. Depois da aprovação vem a aprovação. E o nome de Jesus é glorificado, tá bom? Então, se alimente da palavra. Quero fazer um convite para você a estar na nossa igreja, Igreja Quadrangular, aqui em Itaguaí. Toda sexta-feira culto 20 horas, todo domingo culto às 18 horas. Venha se alimentar da palavra, venha ser renovado. Invista na tua fé. Na correria das pessoas, elas investem no corpo, na saúde, que é importante, na casa, no carro, investem em tanta coisa. Só que tem esquecido da sua alma, o seu bem mais precioso é a sua alma. Então eu quero orar com você que está assistindo aí, que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco aí, tá bom? Só peço um favor, como todos os dias, compartilhe, tá bom? Vamos tornar público a mensagem da salvação e a mensagem da consolação. Cristo veio salvar e consolar as pessoas. Então, pega essa mensagem, mande para alguém que precisa de um consolo e vai lá e coloca. Você tem que assistir isso daqui. Muitas pessoas hoje divulgam tantas coisas, tantos conteúdos que eu diria assim, que tira o riso das pessoas, mas não traz alegria, porque a alegria verdadeira vem da palavra, porque é fruto do Espírito, tá bom? Quero orar com você e por você, e amanhã estaremos no 4º dia da nossa live, como vencer o desânimo, e amanhã eu vou trazer também alternativas que pode te ajudar a vencer esse tempo, talvez de calamidade, de tempestade, de lutas que você está atravessando, tá bom? Não é porque você está fraco que você é fracassado, tá bom? Não é porque você é fraco que você é fracassado. Não é porque as coisas não estão acontecendo como você quer que Deus não tem algo na tua vida. E não é porque Deus disse não hoje que Ele não quer compromisso com você. Deus tem compromisso com você e Ele está te preparando, nos preparando para algo maior e algo muito melhor em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você e por você neste momento para que a graça, a bondade possa te alcançar. Pai, te agradecemos, Pai, por mais um dia o Senhor nos dar vida e vida com abundância. Nesta live, Pai, o nosso intuito, o nosso propósito, Pai, é alcançar vidas, Pai, através do consolo, do conforto, do confronto, da salvação que está através da Tua palavra. Como Davi disse, Pai, o choro dura uma noite. Eu oro, Pai, por essas pessoas que estão atravessando um momento de lágrimas, de dor, de luto, de uma crise, de angústia, meu Pai, de doença, de alguma situação. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas possam não só viver a primeira parte do versículo choro dura uma noite, mas que elas também possam viver que a alegria vem pelo amanhecer, que elas possam confiar no Senhor, que o Senhor nunca perdeu a batalha, o Senhor nunca perdeu a direção, Pai, que o Senhor, Pai, nem a morte impede, meu Pai, o Senhor de operar, porque o Senhor não prometeu a morte para aqueles que te seguem, mas a vida e a vida eterna. Eu abençoo o teu povo que está assistindo em nome de Jesus o Cristo. Amém. Meus amados, que Deus abençoe. Eu queria deixar um agradecimento aqui ao Diego. Falei para ele que eu ia agradecer ele, que ele deu alguns instrumentos para que a gente possa estar fazendo a live, tá bom? Que Deus abençoe a Rolicel aqui na cidade de Itaguaí. E também agradecer o Bruno. O Bruno tem sido bênção para nós, que inaugurou aí o Souza Barbearia. Que Deus abençoe o Bruno pelo corte de cabelo, pessoas que nos abençoam. E a gente tem prazer, tem alegria de poder aí cooperar com vocês. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.